Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de nesse dia convidar você a refletir comigo em um texto da Bíblia que está em Êxodo capítulo de número 2, verso de número 1, onde a palavra de Deus nos diz assim: E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Bem, queridos, eu quero dar um título à nossa mensagem e o título é Acreditando na Família. Nós vamos observar que o texto sagrado ele traz uma ideia um tanto convencional, que foi um homem que casou com uma mulher, e evidentemente que nós vamos acreditar que é mais uma família que se vai construir, mas existe algo dentro desse contexto que é de suma importância para aquilo que você possamos aplicar nas nossas vidas. E algumas lições que nós podemos já de antemão perceber é que esse casal, ele se casa em meio a um tempo que não se dava para acreditar na instituição da família, que não poderíamos acreditar que a família pudesse seguir adiante. E logo nós podemos observar que quando esse homem da casa de Levi se casa com essa filha de Levi, alguma coisa está acontecendo, e é, por sinal, algo grave. Nesse tempo, o povo hebreu estava sendo severamente escravizado pelos egípcios. O faraó, que atualmente comandava o Egito, não havia tido o menor conhecimento de quem fora José, e esse homem, dentro da sua perversidade e astúcia, senta com todos os componentes do governo da época, e então eles traçam uma meta, um plano estratégico, onde estariam escravizando os filhos de Israel e estariam matando, inclusive, os meninos que nascessem, tendo em vista que buscavam, então, limitar a quantidade de hebreus, para que, ao crescer esse povo ali naquela terra, não viesse futuramente se associar a uma outra nação e, porventura, agora dominá-los. Então, eles tinham tudo isso em mente e pretendiam, então, através da matança de crianças inocentes, limitar o crescimento dos hebreus. No entanto, algumas coisas acontecem em meio a tudo isso. Há um primeiro fato interessante que, numa determinada situação, duas parteiras, elas recebem do rei a ordem de que deveriam matar todos os meninos que nascessem. Essas mulheres, por serem tementes a Deus, elas resolvem desobedecer à voz do rei e preservar, inclusive, em vida, cada um desses meninos. E o texto sagrado vai nos dizer que o Senhor Deus, ele vai abençoar a vida dessas parteiras. Mas bem, em relação a esse casal, nós vamos observar que eles então se casam, tudo isso está acontecendo, há uma grande matança de crianças. E esse casal, na prática, antes, nós precisamos entender um pouco a respeito da vida deles. E, na verdade, eles quando se casam, esse filho não é o fruto desse casamento. Então, eles haviam se casado, decorre-se um tempo, eles vão ter o primeiro filho, que chama-se Arão, tem uma outra filha que chama-se Miriam. E então, quando nós vamos chegar a esse filho que agora o texto sagrado está mencionando, que vai receber o nome de Moisés. E o texto, obviamente, vai abreviar um pouco todos esses detalhes, mas Moisés, então, vai nascer, e vai nascer com um propósito de ser o libertador dos hebreus, para tirar-lhes do Egito. Mas aquele casal precisou acreditar na instituição chamada família. E aquela mãe, ela num determinado dia resolve, então, depois de ter escondido o filho por 3 meses, era um bebê, ela resolve colocá-lo dentro de um cesto e coloca esse filho no rio Nilo. Aquele rio poderia levá-lo a nada. No entanto, quando Deus tem um propósito na família, nada impede. E a palavra de Deus nos vai dizer que aquele cesto, ele chega até as mãos da filha do faraó. Essa, movida de compaixão, resolve então criar o menino. Ela pede para que uma das escravas dela, das servas, das donzelas que com ela estavam, estivesse pegando aquele cesto. Ela leva aquela criança, então, a pega nos braços, e Miriam, irmã de Moisés, ela estava
observando aonde o cesto iria parar. E aquela menina, de forma muito sábia, vai chegar até a filha do faraó e falar assim: olha, queres que eu chame uma das hebreias para que crie esse menino para ti? E a filha de faraó topa, ela vai dizer sim. E é algo que chama a nossa atenção, um fato muito interessante, que Miriam vai chamar Joquebede, a própria mãe de Moisés, e a mãe de Moisés vai inclusive agora receber um salário para criar o próprio filho. O que nós vamos observar dentro de toda essa situação? Você nota que quando Deus faz uma obra nas nossas vidas, Deus faz completa. Deus preservou a vida do Moisés. E Deus ainda deu um salário para Joquebede para cuidar do próprio filho. Às vezes, diante de situações difíceis, as quais nós vivemos, nós nos desesperamos em vão. Deus está no controle de tudo, Deus não desampara a família, Deus acredita nessa instituição chamada família. Ele acreditou na época de Moisés e Ele acredita agora no nosso tempo também. Então existirão momentos que você provavelmente vai desesperar. Mas, independente de se você é homem, mulher, filho, pai, mãe, acredite na família. Essas pessoas acreditaram na família. E Moisés foi criado no palácio do rei do Egito, recebeu a melhor educação. Então, em meio a tudo que nós estamos vivendo, dentro do nosso contexto, nós podemos olhar para esse texto sagrado e buscar aqui uma inspiração, que em tempos difíceis Deus age, Deus faz o melhor pela família, Deus faz o melhor pelo seu povo. Ele fez o melhor por essa família. E tenha a absoluta certeza que o Senhor Deus fará também o melhor pela sua família. Que o Senhor Jesus te abençoe. Tenha um bom dia.